Bem, o impasse é uma palavra, o Sérgio Amaral, que fala perfeitamente francês, sabe que significa, presidente também, mais ainda, impasse é uma palavra francesa que significa beco sem saída, não é isso? Impasse. É difícil a gente chegar na situação política e encontrar um beco sem saída, porque a finalidade da política é exatamente encontrar a saída. E está difícil de ver. Pelo menos uma saída que seja relativamente compartilhada entre os diferentes setores, atores da área política, né? Nós vivemos um momento de grande polarização e de praticamente ausência de diálogo entre os polos que organizam o campo político. Porque está difícil encontrar um terreno comum de conversa, porque vocês observam, nós todos prestamos muita atenção no discurso do William. Agora, lembrando do pronunciamento da presidente ontem, parece que ela era presidente de Plutão, não é presidente do nosso país. Não é isso? Da Coreia do Norte. É uma coisa absolutamente desvinculada da realidade brasileira. E uma saída no sistema, a encontro de uma saída política para as crises, no sistema político como o nosso, presidencialismo, depende basicamente da força do Poder Executivo, da força material, da força moral, sobretudo, do Poder Executivo, da sua capacidade de liderar, a capacidade de inspirar, de mobilizar, o que pressupõe capacidade de fazer um diagnóstico correto e uma avaliação correta da situação, de uma forma compartilhada com os súditos. Isso não acontece, não está acontecendo, né? Então, esse é o drama, porque a percepção da Presidente da República é a percepção inteiramente equivocada do mundo em que nós vivemos. Talvez ela não tenha condições políticas sequer de fazer o que você fazer autocrítica. Fazer autocrítica significa revisar todo o governo dela, e mais do que o governo dela, aquilo que vem para trás, do Lula. E mais, propor correções de rumo. Como é que você vai propor correções de rumo para a situação da Petrobras? Sem cavocar as camadas profundas que foram se colocando aí como camadas sedimentares para levar à situação de hoje. Como corrigir a situação, como enfrentar a crise da Petrobras sem renunciar ao dogma do modelo de partilha? Não é isso? Ou essa política de conteúdo nacional? É muito difícil, porque isso está entranhado na visão do mundo que orienta a ação da presidente e do seu partido. Por outro lado, algumas saídas são, assim, do ponto de vista da correção de rumos, difíceis em si mesmas, independentemente da questão ideológica. A atrapalhada que a presidente armou no setor elétrico é um nó muito difícil de ser desatado, especialmente nas condições objetivas hoje, de necessidade com a situação hídrica, etc. Porque o nosso sistema político, né, quer dizer, o governo, no sentido amplo, digamos, ele resulta do entrelaçamento da ação do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. E o entrelaçamento, às vezes, com muitas confusões de competência. Muitas vezes o Executivo age como Legislativo, edição de medidas provisórias, decretos regulamentadores. O Judiciário está agindo como Executivo em muitas questões, mandando o governo fazer isso, fazer aquilo, não é? Ou substituindo o Legislativo. O Legislativo tem funções judiciárias, ou funções, digamos assim, de ratificação de atos do Executivo. Mas quem tem aparelhagem institucional, material e, digamos, força simbólica para colocar essa engrenagem em movimento é o Poder Executivo. E o que nós vemos hoje, não é uma presidente da República sem os atributos para levar adiante, para promover essa reação. Daí a ideia de que o governo, mal bem começou, acabou.
E é uma ideia muito concreta. Vejam, os dois principais partidos de sustentação da presidente, no primeiro mês de governo, já lançaram candidatos à sua sucessão. O Lula, o PT, e no PMDB se fala desse presidente, prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que conforme correrem as Olimpíadas, é um candidato forte a presidente. Mas isso no primeiro mês de governo. Não é isso? Isso nem em Tanabi, no interior, isso não é possível um negócio desse. No primeiro mês de governo já tem 2 candidatos à sucessão, não é, da presidente. Por que isso? Porque nós, na política, a política é uma atividade extremamente competitiva. Quem não é tão competitivo assim como eu, por exemplo, tem dificuldade em sobreviver na política. Eu sou um sobrevivente. Mas é uma atividade extremamente competitiva. Os políticos lutam pela sua sobrevivência, são duros de matar quando chegam a um determinado ponto da sua carreira, e estão sempre antecipando o futuro. Nós temos uma forma de antecipar o futuro. Os agentes econômicos também têm, não é? Só que nós, políticos, não podemos fazer hedge de popularidade. Não é possível isso. A Luísa tem 11 milhões e 200 mil votos. Não tenho nada, não tenho um mísero voto. Eu tive. Não é? E se eu já não tivesse no final da minha carreira, eu estaria sempre preocupado em renovar. Agora, nós não temos como fazer swap. Não temos como aqueles que aplicam no mercado de títulos do Tesouro, né, exigir nas operações compromissadas cada vez mais. Olha, eu compro, mas tem que ser pré-fixado. Não é? Nós não temos como fazer isso. Então, o que está sendo feito? O mundo político já está trazendo para valor presente o apoio da presidente Dilma, a convivência com a presidente Dilma em 2016 e em 2018. 2016 está claro, Marta Suplicy já vai cair fora do PT para ser candidata aqui de oposição ao PT. Né? O ex-prefeito Kassab, que é uma pessoa que tem muita sensibilidade política, ele sente o cheiro do vento, recolheu-se uma profunda discrição. Não é? Profunda discrição. Começou como articulador e tal. Descrição. Do PT e do PMDB, já disse, sendo que as oposições e os antagonismos, as birras entre eles, que são antigas, né, se aguçam. E se aguçam porque não estão vendo perspectiva. Veja, o Renan Calheiros, no final do ano passado, ele foi fundamental para a aprovação da mudança da lei de responsabilidade fiscal. Fundamental. Para acabar com a meta fiscal. Hoje nós não temos mais meta fiscal, isso aqui é verdade, não existe mais. Fundamental, ele atropelou a votação numa sessão do Congresso, tinha lá um regimento de votação de vetos que deveriam preceder, as votações deveriam preceder a votação dessa lei, da LDO, ele passou na frente, mexeu com tudo e aprovou. Veja, agora, a situação, Renan, nesse início, em consequência do Lava Jato, mas não só. Em consequência do Lava Jato, talvez, mas em consequência, fundamentalmente, da política absolutamente equivocada da presidente da República de querer depenar o PMDB. Depenar. Vamos tirar pedaço do PMDB, dividir o PMDB. Nós sabemos disso, presidente, não se divide o PMDB. Ele é dividido por natureza, mas faz dessa divisão a força. A última vez que o PMDB chegou perto de uma divisão foi no seu governo, quando uma corrente do PMDB preconizava o apoio ao seu governo, o apoio visando digamos, uma fusão, uma aliança que viraria fusão com o PSDB. Quem encabeçava, tínhamos uma convenção nacional, o cabeça de chapa era o Alberto Goldman. Eu era candidato a secretário. Perdemos por um voto. Um voto. Depois disso, o PMDB se uniu e faz dessa divisão a sua força. Não é? Então, é ilusão achar que vai dividir um partido que faz da sua força congressual o instrumento do seu poder.
Não é? O caminho para exercer o poder. Então, é Lava Jato? Não. Pode ser também. Segura, você tem um componente Lava Jato nessa história. A ideia de que houve vazamentos estimulados pelo Palácio do Planalto, mas o problema é maior e é anterior, né, e de mais difícil solução, especialmente porque não há a perspectiva que falta àqueles que querem, aos políticos que estão vendo já para frente. É uma contradição entre as exigências da política de curto prazo, que o Ilan apontou muito bem, com digamos assim, o planejamento de médio e longo prazo que orienta os atores do mundo político, né? Para superar isso, você precisaria ter uma presidência da República capaz de apresentar uma perspectiva. Porque hoje nós temos uma política fiscal que está hoje, mais uma vez, escrava das circunstâncias do curtíssimo prazo, sem margem de manobra, e a redução da margem de manobra se evidencia quando você tem uma contradição evidente entre a política fiscal e a política monetária, né? E, agora, para resolver isso, você tinha que oferecer uma perspectiva de o que vamos fazer depois. O presidente Fernando Henrique liderou um processo de saída da crise. Mas eu me lembro que, quando o presidente foi eleito, antes mesmo da posse... Não, a primeira vez, exatamente, foi 94, antes da posse, o presidente já tinha alinhavado as suas propostas. Marconi se lembra disso, você era deputado federal na época. Já tinha suas propostas alinhavadas, mais do que alinhavadas, publicadas, e promoveu reuniões dos seus ministros, dos ministros já, mais do que pressentidos, já apontados como futuro ministro, com as bancadas no Congresso, para dizer exatamente onde é que nós queríamos chegar. Lembra-se, Clóvis? E conseguimos fazer uma mudança profunda na vida brasileira, na economia, na política e tal. Mas tinha uma perspectiva. De alguma forma, o próprio Collor tinha uma perspectiva, que não era explicitada assim como programa de ação, mas estava subentendida na sua campanha eleitoral. Ele não tinha articulação. O que ele não tinha articulação. Mas, diante da emergência, ele teve apoio político para aprovar o plano Collor. Né? Tem apoio do Congresso, teve o nosso apoio do PMDB, enfim. Hoje você não tem isso, você não tem perspectiva. Essa é a dificuldade maior, né? Que provoca uma profunda... que me faz observar com muito pessimismo a possibilidade de aprovação dessas medidas de ajuste, tais como elas foram propostas. Eu acho que alguma coisa virá, mesmo porque o cenário, digamos assim, de maior, digamos, razoabilidade, é aquele segundo cenário que você divisa no final da sua exposição, William, que é não levar a coisa até o final, o extremo, mas ir manejando, contornando, segurando, como você segura uma... Imagina carregar uma cristaleira cheia de prato, de copo, de taça. Você está carregando aquela cristaleira para chegar ao final do governo, né? E esse é eu tenho a impressão que isso é que vai acontecer, né? Ou seja, os ajustes não serão aprovados tais quais, serão bastante desidratados. Já se viu agora na desoneração da folha de pagamentos, que a devolução da medida provisória, que é algo que, a rigor, não existe devolução da medida. Você não devolve a medida, porque a presidência do Congresso não é uma aposta restante. Está aqui, você devolve, não achou o destinatário. Não é isso, não é? Só o Congresso ou o tempo. O tempo. Transcorre o tempo para a vigência da medida provisória, uma deliberação. A comissão que analisa. A comissão que analisa ou que nunca analisou, e mais. As comissões que deveriam ser constituídas para oferecer parecer às duas primeiras medidas provisórias, essa da pensão por morte e a outra do seguro-desemprego, essas comissões, nós estamos hoje no dia 9 de março, até hoje não foram constituídas. Por quê? Até hoje não foram. Elas deveriam ter sido constituídas logo no início da legislatura.
aquelas medidas provisórias foram editadas durante o recesso, né? Então, o prazo para a instalação começa já no início da legislatura. Até agora não foram, nós estamos já no dia 9 de março. Isso significa que elas vão ser levadas até o limite, e no limite se aprova alguma coisa para dizer, olha, tem um ajuste em andamento, né? Mas é muito difícil ao Congresso Nacional, fora as rivalidades a que eu me referi, e as incertezas, é difícil também aos congressistas, muitos deles estão com a perspectiva da guilhotina do judiciário aí na frente, assumirem o protagonismo, a defesa de medidas que têm custo de apoio popular. É muito difícil isso. Não consegue, né? Então, o que eu estou vendo aí é uma coisa muito que tenderia a esta lenta, enfim, a consagração de um estado de mediocridade, né? De mediocridade, que já foi, na verdade, apontado durante a campanha eleitoral pelo Aécio. É uma coisa que não leva a nada. Sem falar na impossibilidade que eu vejo de reforma, de enfrentar problemas de tarefa de fazer reformas mais substanciais, né? Reforma do ICMS, por exemplo, está aqui o governador Marconi Perillo. No seu estado, há muito tempo se pratica uma política de incentivos fiscais para atrair investimentos para o estado. E com êxito, aliás. Muito bem. O ministro Levi foi ao Senado, se reuniu com os líderes dos partidos, na época eu era líder do PSDB, para tratar desse tema. E pediu que não houvesse a votação de um projeto de lei que está tramitando, que consiste em, digamos assim, convalidar, se é que poderia se convalidar, o termo é impróprio, mas convalidar os incentivos já concedidos e reduzir para isso o quórum do CONFAS, ou acabar com a regra da unanimidade. O ministro fez um apelo para não se votar, porque ele sabe que a aprovação desse projeto levará a um conflito judiciário, um conflito federativo, que vai aumentar a incerteza jurídica e, portanto, acabar por ter como consequência também uma inibição dos novos investimentos. Mas os governadores, o que os governadores querem? Eles querem ter fundos de desenvolvimento alimentados pelo Tesouro Nacional para poder compensar a política de incentivos com financiamentos. Não há a menor condição de se fazer isso. Então, só para me referir a esse tópico das reformas, a reforma do ICMS, isso não vai ser feito, não vai ser feito. Não vamos conseguir mexer. Porque, quer dizer, e as demais reformas do sistema tributário, tampouco. Porque quando se fala em reforma tributária, o que se quer é o seguinte, pegar dinheiro do governo federal. É isso, não é? Pegar dinheiro do governo federal. Não tem como. Então, a minha perspectiva é essa, uma lenta deterioração, sob controle do quadro político. Eu vejo, além desses elementos a que me referi, algo novo que está acontecendo no nosso mundo político, que é um militantismo que está tomando conta de segmentos importantes da cidadania. Eu vejo na minha casa, a minha mulher, ontem começou a presidente Dilma a falar, ela já foi para a janela, o panelaço e tal. Isto é uma coisa nova, difícil é difícil trabalhar com isso, porque as exigências são sempre imediatas. Isso exige a resposta, a participação desse mundo, exige muita objetividade, contundência, que muitas vezes essa contundência é desaconselhada pelo espírito de prudência que o político deve ter, o político responsável deve ter. Mas é um fato que está aí para ficar. Eu não me lembro
presidente de conjunturas. No tempo do Jango, no final. No final do Jango. No final do deu no que deu, né? É? Não era a sua época. Eu não era nascido na época, eu confesso ao senhor que na época eu leio livros de história e tal. O Arthur era nascido, estava lá na faculdade, mas eu não me lembro. Enfim, mas há um militantismo, o presidente tem razão, quer dizer, naquela época houve uma mobilização da opinião pública e uma contraposição muito, muito forte, né? Hoje é um fato novo, é um elemento novo que seguramente tem uma interferência no desenrolar do processo político. Me dirão, como? Não sei, ainda não sei. Eu sou ainda um novato nisso. Mas, cada vez mais, eu vejo os meus colegas preocupados com as redes sociais. E vejo cada vez mais a organização de movimentos que não são partidários, muitos deles são apartidários, que estão hoje fazendo parte do universo político, influenciando e empurrando as coisas para frente ou para trás, né? Mas o fato é... E com a palavra de ordem hoje, em muitos deles, que é o impeachment, que representa, digamos assim, um antagonismo mais frontal ao governo de hoje. Mas mesmo aqueles que defendem, esses movimentos que defendem o impeachment, e não são todos que estão convocando aí para o dia 15, eu vejo essa palavra de ordem, impeachment, como, digamos assim, a expressão de um rechaço à situação atual, não é? Sem muitas considerações de ordem jurídica ou de prudência política. Mas, voltando ao nosso tema inicial, eu vejo realmente hoje uma contradição muito grande entre as necessidades de ajuste, de arrumação da economia e a dinâmica do mundo político, especialmente em razão da falta de liderança. A liderança é um elemento, a liderança individual é um elemento da política, inafastável da política. Ontem eu estava lendo um artigo, um livro antigo do Arthur Schlesinger sobre os ciclos da história americana. E ele imagina o seguinte, ele conta uma história, um fato que ocorreu, o Churchill estava atravessando a Park Avenue nos Estados Unidos, em Nova York, e foi atropelado. Machucou, mas não morreu. Imagine se ele tivesse morrido. Será que o Lord Halifax teria condições de enfrentar o Hitler? Seguramente não. Então a liderança é algo muito importante, não é? E que fundamental, especialmente nos momentos de crise, e eu não vejo. Obrigado.